Boa noite. O título dessa palestra vai ser Kabbalah e os deuses de todas as mitologias. Normalmente, quando o pessoal vai falar de Kabbalah, eles pensam ou num judeu, ou na Madonna, ou em alguma coisa parecida, né? Eu tive um contato com a árvore da vida e com essa estrutura de um jeito muito diferente do que o pessoal normalmente estuda, né? Então eu me apresentei ainda, né? Meu nome é Marcelo Deldeb, eu sou arquiteto e eu fiz especialização em semiótica e história da arte. E depois história de construção de templo e história de deuses, história das religiões comparadas. E aí eu publiquei uma enciclopédia de mitologia, uma enciclopédia de deuses que reúne mais ou menos 7.200 deuses de tudo que é religião que vocês puderem imaginar, tá, um monstrinho. E enquanto eu ia fazendo essa pesquisa, que demorou mais ou menos uns 10 anos, eu fui reunindo informações. Falei, poxa, cada uma das religiões tem lá um deus da guerra, a deusa da beleza, deus da saúde, deus disso, deus daquilo. E comecei a compilar essas qualidades e essas características desses deuses. E estava montando um diagrama meu lá. Aí um dia na loja maçônica eu encontrei o Rabino, ele olhou o diagrama e falou assim, cara, vai estudar Kabbalah. E aí eu comecei a estudar a Kabbalah judaica. E eu falei assim, pô, esses judeusados, os caras pegaram e conseguiram a manha de compilar isso numa estrutura. Então é algo que está mais ou menos organizado, e por incrível que pareça, tirando a Kabbalah, o outro lugar que eu vi isso muito bem organizado é na Umbanda. E aí essas duas, que parecem completamente diferentes, você percebe que eles trabalham nas mesmas coisas, que é o que eu espero poder demonstrar para vocês hoje, né? Então, antes da gente chegar nessa estrutura, vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim, que aí eu vou olhando aqui, para não ficar de costas o tempo todo. Então, a estrutura dessa árvore chama árvore da vida. Então, ela é composta aqui de 10 esferas, mais uma esfera invisível, que é uma esfera que existe e não existe. Aí no final eu vou acabar explicando isso para vocês. E 22 caminhos visíveis, que eles estão correlacionados com as letras, tanto das runas nórdicas, quanto das letras do alfabeto hebraico. Então, para iniciar essa palestra e chegar nesse produto, a gente começa pela origem do universo. Então, tudo que a gente tem nesse universo trabalha basicamente em dois polos, um positivo e um negativo, que os orientais chamam de Yin e Yang. Então, Yang vai tratar de expansão e o Yin trata de introspecção. Então, tudo no universo pulsa. Então, como diria o Hermes Trismegisto, tudo se move. Então, tudo vai vibrar, para fora, para dentro. Tudo vai pulsar, tudo vai se movimentar. Então, essa estrutura que todo mundo está cansado de ver por aí, né? Esse aqui, na verdade, ele não é um desenho, não é uma fotografia, como muita gente pensa. Mas a ideia dele é que são dois peixes dentro de uma lagoa, em constante movimento. Então isso está retratado em várias outras culturas também. Aqui na alquimia, né? O sol e a lua. Aqui na maçonaria, em outras ordens, até no jogo de xadrez, como o branco e o preto se complementam. Na mitologia nórdica, a gente trabalha isso como fogo e gelo. Mas é a mesma coisa, o fogo expande e o gelo contrai. O fogo explode, avança, e o gelo solidifica, endurece. Só que isso ainda era muito pouco. Então a gente pode avançar um pouquinho mais. A gente pode considerar aqui, nessa estrutura, que mesmo dentro do fogo, dentro do Yang, você tem um pouquinho de Yin. E dentro do Yin, você tem um pouquinho de Yang. Então a gente consegue abrir isso em 4 energias básicas, que a gente conhece na alquimia como os 4 elementos. Então eu imagino que todo mundo aqui já deve ter pelo menos ouvido falar deles, né? Que a origem é muito fácil de encontrar no mundo profano, são nos naipes do baralho. Tá? Então fogo, água, ar e terra. Eu vou começar lá embaixo primeiro. É mais fácil começar de baixo para cima, porque a gente está acostumado com o denso. Então a terra, ela vai trabalhar com o Yin do Yin, é o grande Yin. Ou seja, o grande compacto, grande sólido, grande denso. Ou, como a gente está acostumado, o mundo material. Então sempre que a gente estiver falando em magia
de terra, elemento terra, a gente está falando de matéria. De construir alguma coisa, de concretizar, de finalizar alguma coisa sólida, física, né? O mundo que lá fora eles chamam de mundo real, entre aspas. Então o que a gente tem? Tudo que é mitologia vai falar que o homem veio da pedra. Então na Bíblia fala lá, Deus criou o homem a partir do barro. Se a gente vai para a mitologia grega, Pirro sai do dilúvio e ele começa a jogar pedras ao seu ombro. E as pedras vão criando homens e mulheres, né? Já lado direito homem, lado esquerdo mulher. Na Babilônia tinha um camarada chamado Utnapishtim. Ele também sai do dilúvio e começa a jogar pedras com a esposa. E aí eles repopulam o mundo através da pedra. Então se a gente vai procurar na China, essa aqui é a deusa Yanti, ela chega nas margens do rio Amarelo, pega aquela argila e começa a esculpir bonequinho para fazer as pessoas. Aí chega uma hora que ela se cansa, pega uma corda, amarra no rio e começa a girar a corda assim, e aí ela cria... Ela cria o resto da população. Que era para explicar por que você tinha um pessoal que era mais bem feitinho e um pessoal mais tosco. Mas, independente disso, você tem que todos são criados da terra. No Azteca, Maia e Inca, a gente tem as pessoas criadas do milho. Então Deus abre lá a espiga de milho e saem as pessoas. Então, de novo, o ser humano vindo da terra. Tudo que é iniciação xamânica incluía ou você entrar numa câmara, ser enterrado vivo, entrar numa caverna, ficar dentro da caverna. E aí o que acontecia? O xamã tomava lá umas ervas mágicas, entrava na caverna, entrava em estado alterado de consciência, comunhava com o cosmos, e aí no dia seguinte iam retirar ele da caverna. Então era como se ele fosse renascido. Então ele era Dionísio, então, nascido 2 vezes. Então é retirado de lá já como um novo homem. Isso a gente vê em muita ordem secreta, discreta, iniciática. Das primeiras coisas que você faz é ser enfiado numa câmara fechada, né? Às vezes chama câmara de reflexões, às vezes você é vendado, às vezes te colocam num barril, te enterram vivo, te colocam numa caverna, mas sempre existe esse elemento terra, que é o que? É o útero da mãe Gaia. Então o útero da terra, por quê? A caverna como algo sagrado, ele é a origem de toda aquela parte religiosa sagrada, o primeiro templo, que é um templo que não foi esculpido pela mão do homem, ou seja, a própria vagina de Gaia. Então quando a gente vai perceber, isso se manifesta até os dias de hoje. Deixa eu ver se eu consigo ver. Então aqui era a caverna, né, do Kurã, e aqui uma catedral que tem aqui do lado. Vocês podem reparar que a catedral, ela é uma mulher. Aqui estão os joelhos, aqui está a barriga de grávida, aqui nós temos os braços dela para os lados e o altar à cabeça. E a porta é sempre uma ogival dupla, até com uma rosácea em cima. Assim. Então a próxima vez que vocês passarem aí em frente à catedral, vocês olharem para aquela porta, vocês vão saber que aquilo ali não é bem uma porta, é uma outra coisa. E uma vez que vocês já têm essa imagem mental, nunca mais vocês vão esquecer, nunca mais vocês vão na igreja com o mesmo pensamento. Então aqui muitos outros significados, né? O pirro, e ali em cima a moeda como significado de troca, de comércio, de concretização. Então se a terra é a mãe, alguém tem que ser o pai. Então o grande pai celeste é o fogo. Então aqui a gente tem também quase toda a representação de divindade como sendo chamas, o fogo, né? Então Abraão, Moisés, eles vão estar sempre conversando com a salsa ardente. Você vai ter o Prometeus, ele rouba o fogo dos céus para trazer para a terra, né? O fogo dos deuses para trazer para o humano, e é castigado por isso. A gente tem o Aladim, que também uma lâmpada traz o gênio da lâmpada para conceber os desejos. A gente tem a ideia da coroa, que nada mais é do que uma chama congelada. Se você parar para pensar, o que é uma coroa? É como se fosse uma fogueirinha que eles cristalizaram na forma de ouro. Por que ouro? Porque era o que tinha de mais valioso. Por que o que tinha de mais valioso? Porque se a gente olhar uma coroa, ela é igual um cocar. Só que os índios não davam a mínima para ouro. Então eles faziam de pena, que para eles as penas coloridas eram o que tinha de mais belo, mais sutil, mais brilhante. E aí dizem que
essa ideia vem de uns camaradas chamados médiums, que acreditam nos negócios chamados espírito, e eles conseguem ver uma outra coisa chamada chakra. E aí tem essa ideia de que quando a pessoa está em conexão com o divino, existe um chakra chamado coronário, por coincidência é o mesmo nome, que ele emite luz e algumas pessoas conseguem enxergar essas auras nas pessoas. Por isso que a gente tem a imagem de santo como tendo aquela auréola, os santos católicos, a angiografia. E aí a gente vai ter turbantes, chapéus, coroas. Todos os lugares do planeta você vai ter imitações desses halos. Só, tem que ter alguma coisa, é muita coincidência para você achar que é alguma coisa aleatória, né? E a explicação de todas as culturas é sempre a mesma. O camarada é divino, tem contato com o divino. Você começa a perceber que talvez tenha alguma coisa invisível que está acontecendo, ou tem uma quantidade muito grande de maluco o tempo todo que consegue enxergar esses negócios. Daí você fica com a pulga atrás da orelha e começa a pesquisar que talvez tenha algo invisível por trás do que a gente conhece como símbolo, né? E finalmente a lâmpada, que é aquela ideia, né? Quando você tem uma ideia genial, o que acontece? Você traz algo do incognoscível para o concreto. Você trouxe algo que ninguém nunca tinha pensado antes. Aí no desenho animado surge aquela lâmpada. Então a primeira ideia, eu fui pesquisar isso daí, a primeira vez que isso aparece é nos desenhos do Walt Disney. Que aí ele deu uma declaração falando que era para ser o fogo de Prometeus. O problema é que ele ficou meio preocupado se as crianças iam pôr fogo na cabeça, né? Daí eles acharam melhor fazer uma lâmpada, né? E aparecer um pouco mais seguro. Mas você tem a mesma ideia de que você vai até o reino da luz, do divino, da iluminação, e traz alguma coisa para a terra. E aí o rei serve justamente do quê? Como símbolo, né? Como aquele cara que você olha e se inspira. E aí a gente vai ter o grande pai e a grande mãe, o grande yang e o grande yin. Eles sempre se juntam naquela velha história da fogueira dentro da caverna. Isso é mantido até hoje. Então a gente vai numa igreja, vocês podem perguntar para o padre lá, eles vão ter uma vela ou uma luz que nunca pode ficar apagada dentro. A gente vai numa loja maçônica, na Rosa Cruz, você vai ter ali um livro sagrado, um livro da lei, alguma coisa que vai simbolizar esse contato com o divino. Então a gente mantém essa estrutura de um lugar fechado, sem janela, uma caverna, na qual você tem uma fonte de iluminação interna, que é a comunhão cósmica, Pai Céu, Mãe Terra. E no meio? Assim, em cima é alma, embaixo é corpo, está faltando a mente, para completar ali, né? Corpo, mente e alma. E a nossa mente vai estar dividida em duas partes: o racional e o emocional. A parte da mente voltada para a terra, para o material, é chamado de ar, ou razão. Então, por que razão? Porque nós trabalhamos com os símbolos como um descritivo do mundo concreto. Quase todos os grimórios, a palavra magia, ela está sempre implicada em alguém que é capaz de trazer a realidade e descrevê-la em símbolos. Então a gente vai ter o Odin se enfiando na árvore, prendendo em Yggdrasil, recolhendo as folhas da árvore, depois ele descobre as runas. Na Cabalá judaica, as próprias letras e as combinações são o alfabeto com o qual Deus escreve o universo. A gente tem a história do Taliesin, que vai procurando todas as letras, ele se torna o maior poeta, se torna o Merlin. Então muitas histórias na qual os buscadores vão atrás dos códigos e dos símbolos, e ao dominá-los eles se tornam divindades. Então essa ascensão para os céus. Então daqui uma espada, né? Então o Rei Arthur, que é um conto altamente iniciático, ele trabalha assim. Como é que começa o Rei Arthur? Antes de ser rei, primeira coisa que ele faz, para provar que ele tem o direito à coroa, ele arranca a espada da pedra. Então ele, simbolicamente isso quer dizer o quê? Que ele está tirando a pedra bruta, né, o tosco, o mundo concreto, e ele está tirando para começar a ser sábio, para usar a razão, usar o pensamento. E aí na história original do Arthur, logo em seguida ele quebra a Excalibur, porque ele começa a matar todos os inimigos dele, e ele mata um oponente num combate injusto.
E aí ele quebra a espada, o que nos leva para a próxima etapa iniciática, que é a água. Quem conserta a Excalibur para ele é a Dama do Lago. E ela entrega de novo a espada para ele e ele aprende a lição. Então daí que ela passa a ser chamada Excaliburne, ou forjada duas vezes. De novo a gente remete para o iniciado que é nascido duas vezes. Então aí a gente tem um paralelo bem interessante. Que não adianta só ter a razão, mas você precisa utilizá-la em prol do amor, ou não vai funcionar. Então aqui a gente está trabalhando no elemento ar com códigos, símbolos, fontes, música, partitura, logos, marcas, tudo que traz a realidade para um simbólico trabalha nesse nível de interpretação. E Pitágoras, ele codificava a música e trabalhava com a geometria, um dos grandes símbolos aí do elemento ar. E a contrapartida do ar é o elemento água, que ele vai trabalhar justamente com o coração. Então a água está muito associada aos sentimentos. Por que sentimento? Porque é algo que não tem forma, e para você levar de uma pessoa para outra, você vai precisar de uma taça, de um invólucro. Então a taça é o seu coração, ou a taça são as palavras com a qual você descreve uma emoção para levar de um lado para o outro. Por exemplo, se eu quiser dar água para qualquer um de vocês, eu não posso simplesmente pegar essa água, pôr na mão e falar, toma. Eu vou precisar colocar num copo, e aí eu levo o copo para a pessoa. É a mesma coisa, se eu falar para vocês assim, olha, o quanto que eu amo a minha filha. Tipo, quem não é pai, não vai saber. Quem é pai, sabe. Quem não é, pode imaginar, como seria, mas nunca vai saber de verdade. Porque o nível energético da emoção, ele está acima do nível da razão. Por isso que a gente tem a letra da música e em cima a melodia. Então mesmo que você não entenda uma palavra do que está sendo escrito, uma melodia, uma música, pode mexer com você. Você sai triste, sai feliz, mesmo sem entender uma palavra do que está sendo cantado. Porque a música trabalha em dois níveis. Então aqui a gente vai ter, o primeiro exemplo de água na mitologia era a cornucópia. A cornucópia deixa eu ver se eu pego aqui. Esse chifre, que segundo a lenda era o chifre da cabra que alimentava Zeus. E aí ele, criança, se escondendo de Saturno, quebrou o chifre da cabra, matou a cabra. Aí eles ficaram com dó, transformaram a cabra numa constelação, e do chifre passou a brotar ambrosia, mel, frutas, todo tipo de comida que alimentava os deuses no Olimpo depois. Então o chifre, para a gente entender simbolicamente o que acontece, ele é de um lado um falo, do outro uma vagina. Então ele é o princípio masculino e feminino unidos, da qual você cria qualquer coisa. E essa criação é suficiente para alimentar o pensamento divino. E todo homem que comesse dessas comidas se tornava Deus. Por isso que todo mundo tentava subir no Olimpo, para comer do manjar dos deuses e se tornar um Deus. Então é essa busca, a princípio, pela cornucópia. Mais tarde, nos celtas, essa cornucópia adquire uma característica de um caldeirão. Então ele passa a ser um caldeirão mágico, de Dágda, na qual você tinha uma sopa que qualquer guerreiro, qualquer exército, não importa o quanto você brigasse à noite, se todo mundo tomasse desse caldo, você curava todas as feridas e estava inteirinho, e era um exército indestrutível. Tanto que o caldeirão do Asterix vem dessa lenda. E aí esse caldeirão ele era tão poderoso que ele é tirado da humanidade, e ele é escondido numa caverna nos infernos. Então o rei Arthur, enquanto ele ainda era celta, numa das primeiras lendas dele, assim que ele junta o grupo dele de 12 cavaleiros, eles partem em busca desse caldeirão. Aí mais tarde, quando a lenda do rei Arthur é cristianizada, o caldeirão ele é mesclado com a figura do Santo Graal, que recolhe lá o sangue de Jesus e passa a ser um caldeirão, uma taça mágica. E aí ele para de ter uma sopa, mas ele teria água, e ele para de curar as chagas físicas e passa a curar as chagas espirituais. Ou seja, só deu um upgrade de filosofia, mas a ideia por trás do Santo Graal ainda é a mesma. Então é um caldeirão de amor na qual você vai na busca pela perfeição, na busca pelo domínio da realidade.
Então aqui a gente vai ter os 4 elementos juntos. Eles eram representados no Antigo Egito por esse símbolo, que era o Anki. Ele simboliza o macrocosmos unido ao microcosmos, formando uma imagem só. Por isso que a gente vai ver todas as figuras de deuses, eles vão estar sempre carregando essa figura, essa imagem, como um sentido de imortalidade, de conhecimento, de domínio, de conquista. E aqui já colorido, então esse aqui é mais recente, vem da Golden Dawn, onde eles atribuem as cores para essas esferas. Então, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas só para vocês verem, ele começa com as emanações das cores básicas, né, vermelho, azul, amarelo. Aí eles fazem a mistura dessas duas, né, do vermelho com o amarelo, o laranja, do azul com o amarelo, o verde, e do azul com o vermelho, o roxo. Fica parecendo um lilás, mas é roxo. E finalmente a terra marrom embaixo. E essa ideia de ter uma árvore mágica, né, que tem toda essa conexão sagrada, e serpentes e pombos, está muito ligado também em todas as religiões, se vocês puderem imaginar. Desde a católica, que você tem lá uma árvore dos frutos do conhecimento, né, a serpente que tenta o ser humano, ele fica bem claro, ele fala assim, nós vamos morrer? Aí a serpente fala assim, não. Se comerdes da árvore do conhecimento, vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Aí eles comem e são expulsos do paraíso. É a mesma ideia da lenda do Prometeus. E mais tarde, eu vou falar para vocês da lenda do Loki, que também é a mesma ideia, o conceito por trás disso. A gente tem ideias diversas, né, em contos de fada. A gente tem a ideia do Joãozinho Pé de Feijão, que é um conto iniciático muito bonito, né? Então, o menino é o buscador, ele vai vender lá a cabra, e em vez de pegar dinheiro, ele pega 3 feijões mágicos. Aí o tio dele, que representa o profano, chega lá e dá uma surra nele e fala, meu, você é um idiota, trouxe feijão mágico, tinha que trazer dinheiro, que é o que importa e tal. Mas ele falou, não, eu tenho meus feijões e não sei o que. Ele planta os feijões e sai uma árvore mágica que se ergue até os céus. E ele vai escalando essa árvore mágica até ele atravessar as nuvens e chegar num castelo onde tem um guardião. Ele derrota esse guardião e pega acesso aos tesouros. E o maior tesouro que tinha lá era uma galinha. Ele traz a galinha para baixo. Só que a galinha, ela botava ovos de ouro. Eles falam, e aí começou a vender e eles iam ficar ricos. E aí o tio profano, a gente fala assim, gordo só faz gordice, foi lá e cortou a galinha para ver o que tinha dentro e descobriu que dentro era uma galinha igual todas as outras galinhas e eles perderam tudo. E essa era a moral da história. Hoje em dia, os outros contos de fadas foram todos refeitos, não tem um final feliz e tal, mas nos originais os contos de fada geralmente não tinham muito final feliz. E aí você aprende com isso que o quê? Mesmo quando você chega lá em cima, descobre tudo, e se ilumina e volta, você continua uma galinha. Você não vai melhorar em nada, assim. Dizem, né, que Buda morreu de diarreia. Então se o Buda, que era Buda, morreu do sangue, imagina nós. Então você tem que perceber que onde é que está essa iluminação. Então essa fábula da galinha dos ovos de ouro, ela é muito importante. Porque o cara acha que ele vai se iluminar, vai andar na água, voar, soltar laser, tal, e não é por aí que funciona. Você sempre vai fazer a jornada do herói, buscar o fogo e trazer. E na imensa maioria das lendas, geralmente você vai ser castigado por isso. Então aqui a gente vai ter também a ideia do Yggdrasil, na mitologia nórdica, na árvore de 9 mundos. E um que é mais conhecido, que é a árvore de Natal, né? Que é uma árvore mágica, né? Que dá presentes embaixo, uma estrela em cima, um monte de bola colorida, que é colocada justamente no solstício de inverno. Está aqui. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada uma dessas esferas, né? Então a primeira, mais densa, mais próxima, é chamada de Malkuth. Ela representa a Terra. Então na astrologia seria o seu ascendente, ou ela te fala o que é que você vem fazer aqui no planeta mesmo. Então ela está muito relacionada com o quê? Com criação, com plantio e colheita. Então, para quem estuda isso, aqui na Teosofia, eu imagino que vocês estudam bastante, está ligado ao chakra Muladhara, que é o chakra que te conecta com a Terra, com o mundo denso.
E aqui são alguns deuses que estão relacionados com essa energia. Os mais antigos, né, Inanna, Taueret, eram sempre deusas, ainda enquanto a gente tinha sociedades matriarcais, eram sempre realizado com o milagre feminino de dar à luz, que o homem não conseguia ficar grávido, gerar uma outra vida, né? Então, as mais antigas a gente vai ver, por exemplo, a Pachamama, a própria Gaia, a Shilana-Gig. Hoje, se a gente pegar uma Shilana-Gig, os evangélicos põem fogo na gente. Imagina que indecente uma mulher abrindo assim para nascer, né? Mas era a representação do mais sagrado de tudo. Lembra do que eu falei da igreja? Do que estava representado. Essa imagem ela era esculpida na parte externa dos templos, para lembrar de que, na verdade, não é o homem que veio da costela da mulher, não é a mulher que veio da costela do homem, mas é o homem que veio do útero da mulher. Isso aí foi meio esquecido, cortado pela igreja. Depois disso, foi sendo transformado e relacionado com as deusas da agricultura. Então a gente tem essa relação entre a mulher ficando grávida e dando à luz e aquela ideia do parto. Isso vai estar complementado pela lua, que é a nossa próxima esfera, que é a gravidez. Aqui é quando você está na entrada do templo, então, ou de saída ou de entrada. Então, na saída, o que a gente vai ter aqui? Ceres Deméter, que a palavra cerimônia vem de Ceres. Está intimamente relacionado com colheita, plantio e colheita. Então toda aquela cerimonial tal é a conexão do homem com a terra. Então tudo nasce, cresce, morre e depois nasce de novo e cresce, morre, um ciclo natural. Então ali a Flora, deusa das flores, Perséfone, também ela é raptada por Hades, levada para o subterrâneo. Então ela fica 6 meses no inferno, 6 meses fora, que é o inverno e verão. A gente tem Nertus, Freya, Ninsum, que também são deusas relacionadas com a parte da natureza. Então elas também têm um lado sombrio e um lado de verão. E vai representar quando a natureza está quietinha ou quando a gente está colhendo as coisas. Na Umbanda, ele é o Molu ou Chapanã. Então o Molu é o senhor do cemitério, né, da morte. A história dele é que ele era todo coberto de palhas, filho de Ansan. E ninguém queria falar com ele, porque todo mundo achava que ele era doente, então ele é o médico dos pobres. E aí um belo dia a Yansan dá uma ventania e joga as palhas para tudo que é lado, e aí dentro dele tem um cara brilhante, perfeito, formoso. Ou seja, é a ascensão. Então mesmo o cara que às vezes parece bem feinho e tal, por dentro pode ser uma pessoa fantástica. A ideia de Oxumaré também passa metade do ano como homem, metade do ano como mulher, está associado com arco-íris. E aqui a gente vai ter várias ideias do arco-íris como porta para o reino dos deuses. Tanto que a gente tem o ouro no fim do arco-íris, protegido pelos leprechauns. A gente tem a ponte do arco-íris que leva até Asgard, que é protegido por Heimdall, que é um deus saturniano, e assim por diante. Então sempre aquela entrada do templo. Em ordens iniciáticas a gente sempre vai ter um guarda externo, alguém que vai proteger o templo da entrada dos profanos. E aqui também os goblins, as criaturas que vivem em caverna, né, os forjadores, as princesas do tarô, a própria pedra bruta ou a bigorna, e finalmente o Matrix, uma referência mais mundana. Em seguida a gente entra no templo, então saiu da parte da terra. A gente começa a trabalhar a primeira das esferas femininas, que vai falar da lua. Então a lua está intimamente ligada com a mulher. Com o segundo chakra, Swadhisthana, que está muito correlacionado com o útero, com dança do ventre, com as energias femininas, energia de criação, de criatividade. Então nada mais justo que todas as deusas relacionadas à lua tenham alguma coisa de mãe. Mas mãe, não mãe no sentido de gestar o terreno, mas mãe no sentido de aquela que cuida. Então a própria deusa lunar, a Ísis. Aqui também a gente vai ter uma outra figura das mães virgens. Muitas histórias de mães que são virgens e a sua busca, né? Então a gente tem muito conhecido também a história do encontro da lua com o sol. Na mitologia egípcia a gente vai ter Ísis e o seu irmão /marido Osíris. Então, eu contando assim, parece que os deuses são mal retardados, mas
você tem que entender o princípio simbólico. Porque imagina que estavam dando uma festa, aí o irmão malvado de Osíris, Sete, entra com uma caixa e fala assim: olha, eu vou dar essa caixa de ouro de presente para quem couber aqui dentro. Aí o retardado Osíris entra e fala: ah, eu coube. Aí ele tranca, passa um cadeado, leva embora e ninguém faz nada. Aí ele pica Osíris em 15 pedaços e espalha pelo Egito. E aí Ísis começa a ir atrás dele para recolher os pedaços do marido. Ela consegue recolher todos, menos o Bilal dele, que foi comido por um caranguejo. E ela fala: e agora? Estamos no reino das trevas e tal, e aí? Como que eu vou funfar? Aí ela vai até Tote designa lá um aparelho e ela consegue engravidar e ter Horus sem ter relações. Então aí ela é a primeira virgem que dá a luz ao Messias. Vocês já viram essa história em algum outro lugar também. Mas tem um monte correlacionado. Então normalmente vai estar trabalhando com esses aspectos de mulher, né? Bastet também, deusa egípcia feminina, ela representa o poder guerreiro feminino. Então tem muito da ideia de associar com mulher caçadora. Então a gente vai ter ali a Diana, a Selene. Elas têm essa ideia relacionada do arco por conta da lua. Que às vezes quando você está lua minguante ou lua crescente, você vai olhar e vai ter aquele filete. Então eles falam: ah, é o arco de Diana. Então eles já associam com essa energia feminina poderosa, com uma mulher guerreira, mulher caçadora, mulher feminista. A Circe, ela é colocada como um arquétipo um pouco negativo dessa energia, seriam as ilusões da lua. Então quando Odisseus está na sua jornada, eles param na ilha dela, e ela começa a transformar os homens em porcos, porque eles ficam bebendo, tomando vinho, se inebriando e esquecem o que eles estavam fazendo. Ou seja, é uma ideia clifótica, ideia de que você pode se perder também nessa ilusão da intuição. Psique e Eros, também é uma história bem conhecida. As deusas vestais, que são as virgens que cuidavam do fogo do templo. Seriduen, Dana, Arianrhod são todas deusas lunares de várias mitologias. E aqui a gente conhece bastante a Iemanjá, né? Então, rainha do mar. Então o mar é considerado esse grande útero, né? Então todo mundo fica no útero da mãe, no meio da água. Então você sai do dilúvio das águas primordiais da mãe até o nascimento, a saída do tempo. Então a Iemanjá é considerada a grande mãe de todo mundo. Então as praias, toda essa ideia da emoção que pode abarcar o planeta inteiro. A Gue é a correspondente do voodoo de Iemanjá. E na Igreja Católica a Virgem Maria. Você pode reparar que até o manto dela azul está bem correlacionado com a lua. Eu esqueci de colocar, mas se quem lembrar do tarô, vai ver que a carta da sacerdotisa também ela está com o manto azul, que está muito correlacionado. Se alguém já foi para a Argentina, a Nossa Senhora de Luján, ela é praticamente o arcano da sacerdotisa, né? Inclusive pisando na serpente, com toda essa mitologia em cima. E as princesas, que são salvas pelos príncipes nos contos de fada. Então a gente reparar, o conto de fada também é muito iniciático. Então aqui a gente vai ter, né, Mimu, Andrômeda, como as princesas que são salvas pelo herói. Então como é que isso vai funcionar? Você imagina que sempre é uma princesa virgem, perfeita, pura, que a ideia iniciática é que ela seja não virgem, mas virgem no sentido de puro espiritualmente. Então é a nossa alma pura. Ela está sempre presa num castelo, que é o elemento terra, que é Malkuth. Então significa o dia a dia. Então são suas tarefas, suas coisas que você tem que realizar, e você não tem tempo para fazer nada espiritual. E aí a gente entra com o dragão, que é a representação dos 4 elementos. Então o dragão, ele voa, ele cospe fogo, ele nada e tem escamas, e ele fica juntando tesouros que ele nunca compra nada. Então ele é a representação maléfica dos 4 elementos. E aí você reza lá, né, como pureza da alma, né, vai e frequenta uma sociedade teosófica, maçonaria, Rosa Cruz, tenta fazer budismo, alguma coisa, para tentar o quê? O contato com o seu anjo da guarda, sagrado anjo guardião, eu maior, Tiferet, que é o herói, né, o príncipe. E aí ele vem e te ajuda, né, o seu anjo da guarda te ajuda a derrotar os 4 elementos, matar o dragão. Daí tem São Jorge, série de coisas. E a princesa casa com o príncipe na grande alquimia, e aí eles se tornam rei e rainha
e aí vivem felizes para sempre, porque onde eles vão lá para cima da árvore, né, que as esferas superiores, não tem mais tempo e espaço. Aqui são outros deuses relacionados com isso, né? Então o Coyolxauhqui, que é o coiote, assim Barrananã, a Branca de Neve, mas aí a gente tem todas as princesas da Disney, e o Morpheus, que é o que traz o iniciado para dentro do templo. Eu ia colocar o outro Morpheus do Matrix, também serve, né? Então o Neo, ele é o iniciado, ele mora lá no mundo da Matrix, e aí, de repente ele fala, eu vou te contar a realidade. Aí ele puxa o Neo para o astral, né, que é o mundo real. Fala, essa realidade é maia, é uma ilusão, mas aqui é muito pior. E aí ele começa a trabalhar esse caminho do iniciado. Isso aqui, para quem ainda da maçonaria, é o esperto. Ele é o que conduz o iniciado para dentro numa iniciação. E no rito escocês antigo e aceito, a gente tem um negócio chamado painel de grau, que faz as vezes da lua. Eu não posso entrar em detalhes, mas quem formação depois estuda isso. E aí a gente continua a nossa escalada nessa árvore. Essa árvore, às vezes, ela é chamada de Torre de Babel, às vezes ela é chamada de Escada de Jacó. Você tem essas árvores empilhadas, uma em cima da outra, formando uma estrutura que vai do homem até Deus, com 72 degraus. Esses degraus estão relacionados com o tarô, você vai entrar em relação disso com os anjos cabalistas, tudo está intercalado, não tem, nada fica de fora, é um mecanismo extremamente perfeito de simbolismo. E a próxima etapa seria o terceiro nível da árvore, que vai trabalhar com razão e emoção. Então a razão, ela está representada por Mercúrio, ou Rod, que é o esplendor. Por que esplendor? Porque você sente alguma coisa, você não tem palavras para descrever isso. Quando você acha a palavra que queria dizer exatamente o que você queria falar, esse é o esplendor da criação. Você deu forma para alguma coisa. Se você não colocar uma palavra, uma forma, não existe. Eu provo para vocês. Vocês saem na rua, são atropelados. O cara foge, o guarda chega e fala, você foi atropelado? Qual era o carro? Era redondo. Atropelado por um carro redondo. Tinha uma placa. Tinha também umas lanternas. Quando que você vai ter algum resultado disso? Nunca. Se você não sabe uma marca, um nome, um código, você não conseguiu criar nada, você não entrou na realidade. Por isso que a palavra é extremamente importante. O jeito como você descreve o mundo é o jeito como você cria o mundo. Daí a importância desses deuses. Essa energia está ligada diretamente com Manipura, um chakra umbilical aqui, que é onde você doa e recebe a energia. E aqui a gente vai ter todos os deuses, poetas, escribas, músicos, escritores, magos de todas as mitologias. Então o primeiro que eu gosto mais, Thoth, era o grande escriba dos deuses. Então, ele anotava tudo, ajudava Anubis, Maat, a pesar o seu coração. Ele ia ver se ele era mais pesado que uma pena ou não. E aí você ia ser devorado por um crocodilo ou passar para a próxima etapa. Imhotep, o arquiteto dos deuses, construtor das pirâmides, de todos os monumentos. O próprio Hermes e Asclépios, então versões da medicina ou do construtor, o mago, né? Então o Hermes, ele fazia um parzinho com o Thoth, Hermes grego, Thoth egípcio. E daí vem toda a ideia do hermetismo, com as suas leis, com a sua estrutura. Vem tudo. O que é o hermetismo? É compreensão do mundo invisível. Então daí a gente vai ter essa criação, essa parte de fórmula mágica, símbolo, código. O próprio Prometeus, que eu já falei, rouba o fogo dos deuses, e sua contraparte, também Mercúrio. E Lúcifer também. Moisés, né? Moisés sobe o morro, pega lá, conversa com o fogo e traz os 10 mandamentos. Então em partes ele faz exatamente a mesma coisa que o Prometeus. Mas acho que ele era mais bravo, o povo não teve coragem de matar ele. Nabu, Pan, Loki, eles são deuses também que na mitologia a gente conhece com o nome de tricksters, que são os deuses trolladores.
ou aqueles deuses que eles aprontam com os outros deuses para criar uma moral para a história. Então o próprio Hermes, quando era pequenininho, ele rouba os bois do Apolo, ele cria a lira, uma casca de tartaruga, ele apronta algumas coisinhas para ensinar os deuses algumas lições. E a gente tem o maior trollador de todos, que era o Loki, que ele vai quase causar o Ragnarok no final dos tempos, né? Então a ideia do Loki é que ele vai ofuscar a essência. Então existia um outro deus que eu vou falar daqui a pouco, chamado Baldur. Ele era o deus solar, o mais bonito, mais legal, mais chance, mais tralalã. E nada no planeta podia machucar ele. Então os outros deuses ficavam se divertindo, tacando coisa nele, nas festas. Flecha, lança, machado e todas as armas, tudo se desviava dele. Nada acertava ele. Aí tinha um arqueiro cego, Hodur. Ele ficava quietinho lá na dele. Aí Loki chega para ele e fala: pô, meu amiguinho cego, por que você não está se divertindo e tal, né? E o Loki sabia que existia uma flor, uma planta chamada Visgo, que é uma planta sagrada, que cresce no fundo das cavernas, que não tinha feito o juramento do sol. Então ela podia matar o Baldur. Aí Loki faz uma flecha de Visgo, convence o arqueiro cego a atirar lá para se divertir. E pum, mata o Baldur. Aí ele mata o Baldur, todos choram e tem um dilúvio. Só que aí o Baldur fica morto 3 dias e depois ressuscita. E aí eles vão descobrir, vão perguntar para o Hodur quem que era, e chegam no Loki. Aí a hora que chegam no Loki, aprisionam ele no fundo de uma caverna. Então ele fica preso com uma serpente do mundo em volta, pingando veneno na cara dele. E a esposa dele fica lá embaixo, que ela tinha ajudado ele com um truque, recolhendo o veneno num balde. E aí a hora que esse veneno enche o balde, ela tem que sair para jogar ele fora. Quando ela sai para jogar ele fora, o veneno corrói o rosto do Loki. Aí ela volta e dá tempo dele cicatrizar de novo. A hora que o rosto dele está inteiro de novo, ela tem que jogar o veneno fora e queima ele de novo. Então, qualquer semelhança com o mito de Prometeus não é mera coincidência. Tem a mesma essa ideia de você estar reencarnando sempre até atingir lá a essência. De como as palavras acabam, a parte intelectual acaba te desviando do caminho da essência. E a gente vai ter o Exu na Umbanda, que é aquela entidade que todo mundo morre de medo, né, por conta dos jesuítas. Mas o Exu, na verdade, ele é o grande professor da Umbanda. Então o povo tem medo porque o que acontecia é que nos terreiros, como o Exu é o guardião, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Nas lojas aqui, em capítulos e tal, existe um camarada chamado Primeiro Vigilante. E não se abre um templo, uma loja, uma reunião, se ele não autorizar. E na Umbanda é a mesma coisa. Você nunca começa um culto se não bater para Exu antes. Eles falam, é meio esquisito que a maçonaria, né, que ingleses de 1717 iam copiar dos pretos de 1600, 1700, e também não devia ter muito negro maçom. Então é um negócio que você fala, pô, da onde que eles tiram a mesma ritualística? Então em muitas outras ordens, não só essas duas, mas várias outras, a Rosa Cruz também, muitas delas você tem essa função de guardião. E o que acontecia é que como o Exu está muito relacionado com a sexualidade, com o ser humano, né, as pombagiras, são as mulheres que estão relacionadas nessa energia. Então o símbolo do Exu era uma cabaça com um pênis, com uma coisa assim. Aí a hora que os jesuítas viram e falaram, é esse aqui o diabo. Porque eles estavam tentando um jeito de perseguir a Umbanda, e a Umbanda não tem diabo. Então eles falaram, mas como é que pode ser uma religião que não tem diabo? E aí eles acharam e falaram, é esse Exu, e aí foi. Então, até hoje em dia você tem até centro kardecista que morre de medo de Exu, acha que é do mal, acha que não é evoluído. Então, tem uma ignorância assim, generalizada da parte dessa entidade. Mas ela trabalha justamente muito próximo do ser humano, muito perto nessa parte de ensinar. Por lá, na Igreja Católica, a gente vai ter São Jerônimo e João Batista. São Jerônimo foi um dos que compilaram a Bíblia. E falam que ele era tão inteligente que ele conseguia ler sem mexer os lábios, naquela época. Hoje em dia não é tão inteligente assim, mas... E São Jerônimo tem uma historinha muito bacana dele, que vocês já devem ter visto em desenho animado também, e contos,
que ele estava na África pregando e um leão foi avançar lá e ele viu que o leão tinha um espeto na pata. Aí todo mundo falou, não, sai, foge e tal, que o leão está virado. Aí ele foi até lá e tirou o espinho do leão. Aí o leão fugiu de volta para a savana. Aí depois ele foi capturado, é levado lá para o Coliseu e quando ele é solto para ir para os leões, o leão chega nele e reconhece ele e não come ele. E aí ele é reconhecido como santo. É uma historinha muito bonitinha, provavelmente é mentira. Mas é bonita a história, ela é inspiradora. Ele trabalha muito com aquela ideia da essência e do ego caminhando junto. Tem uma carta de tarô chamada Força, onde eles exploram essa ideia. O Hércules com o leão da Nemédia, São Jerônimo com o leão. E o próprio João Batista, né, que ele guia Jesus, ele ensina Jesus. Aqui os outros deuses, Vayu, Sarasvati, Fuxi, Anansi, então todos os deuses do conhecimento, da poesia, das líricas, dos textos, né? Legba, que é o Exu do voodoo, então Papá Legba, senhor de encruzilhada. E esses nomes que eu nunca consigo pronunciar, vamos lá. Huerhe Coyotel, que é o coiote corredor. Vocês já devem ter visto um desenho chamado Papaléguas, que trata dessa divindade, que é o coiote trickster. Então o coiote nas lendas astecas, maias, incas, ele é o que apronta e sacaneia os outros deuses. Então daí tinha essa ideia dele ser tá sempre aprontando e fugindo e correndo. E o Robin Goodfellow, que é o personagem do Shakespeare, que também trabalha com o Goblin, que é esse trollador das mitologias. Se eu pudesse, tinha um meme daquele trollzinho que tem na internet, se dava para colocar aqui também. E eu separei também a Hermione, do Harry Potter, que era engraçado que a Rowling coloca o Harry Potter como herói solar e os dois coadjuvantes, né, a razão e a emoção dela, ela inverte. Então a menina é estudiosa e o menino é todo emotivo, emocional. E aí tanto que depois eles se casam para fazer a união. No Star Wars também, você vai ter Leia e Luke, a Lua e o Sol. Eles eram irmãos e aí no meio eles se apaixonam, ia rolar um incesto, aí George Lucas achou que não era bom. Mas eles têm os dois robozinhos. Um é a razão, Rod, o outro é Netzah. Um é versado em não sei quantas bilhões de línguas e tal, e dourado. Ele é a parte da linguagem. E o outro só se comunica por bip, e ele é todo bonzinho. E você vai ter aquele par de razão e emoção acompanhando o herói solar por toda a saga. E não é coincidência. Não sei se vocês sabem, mas quando foi filmado, antes de filmar Star Wars, George Lucas filmou um documentário chamado O Poder do Mito, do Joseph Campbell, que era um dos maiores estudiosos de mitologia comparada do planeta. E a partir disso os caras pegaram tudo isso. Então o Star Wars, quando ele foi refeito e produzido, então ele conta a história da Árvore da Vida de propósito. Não é que ele forçou a barra, não, ele é construído para isso. Por isso que ele trabalha nesse nível, em vários graus de consciência. Se a gente tem de um lado o emocional, o mental, agora vai ter o emocional, que é Vênus. Netzah, que é as emoções. Então, estamos trabalhando no mesmo nível energético, porém, se de um lado a gente tem o poeta, agora a gente tem as musas. Então a musa faz o quê? Ela simplesmente fica lá perto. Se a musa não trabalha, não estuda, não faz nada, ela simplesmente é. Quem escreve é o poeta que trabalha. Você nunca viu um texto de poesia escrito pelas musas. Elas simplesmente existem, ou seja, você tem aquela dicotomia do sentir, e aí por ela se manifestar, o poeta senta e escreve. É que nem a Priscila, quando às vezes eu estou escrevendo e não tem nada assim, eu falo, senta aqui do meu lado, amor. Aí ela só senta do lado e eu começo a escrever. Então a musa funciona desse jeito. Então aqui a gente vai ter Ishtar, Astarte, Hathor, que são as primeiras mulheres guerreiras, vamos dizer assim, de um conto de Ishtar, ou Lilith, que ela passa para salvar o marido dela, ela enfrenta as cavernas para resgatar o marido dela. Então, o primeiro conto de super-herói que a gente tem, antes de Gilgamesh. E ela vai passando por 7 portais, cada portal ela vai enfrentando um demônio. Então ela vai pegar preguiça, inveja, luxúria,
a ira, o orgulho, a avareza e gula, até chegar no final e salvar o marido dela. A gente vai ter ali Hathor, Maat, então Maat, esposa de Thoth, também que é responsável por pesar a alma e o coração das pessoas. Afrodite e Vênus na mitologia grega, então ela nasce das águas, não nasce da concha, né? Do sêmen do pai Urano, que é castrado por Saturno. Hera, esposa de Deus, de Zeus, Juno. Friga, esposa de Odin, Sif, Epona, então todas as esposas dos grandes deuses e inspiradora dos grandes poetas. Então, dependendo da cultura, a gente vai ter duas interpretações para essa energia. Ou ela é a grande mulher fértil, ou ela é a grande mulher sedutora. Então ela representa um feminino mais desprendido. Daí que a gente vai ter Oxum na Umbanda. Oxum, senhora das cachoeiras, também senhora da fertilidade, grande mamãe Oxum. Ela trabalha muito com esse emocional, por isso que é uma cachoeira. Ele trabalha com as águas, mas ao contrário de Iemanjá, que é aquele mar que pega tudo, Oxum é aquela cachoeira que você não consegue controlar, nem segurar, e nem impedir que as águas rolem. Então aqui a Zuli, a Madame Zuli é a equivalente da Oxum no voodoo. Maria Madalena, esposa de Jesus, na mitologia católica, que normalmente eles não aceitam isso. Mas agora já está tendo mais evidência, outro dia escavaram mais um outro texto. Tempos em tempos alguém pega alguma coisinha aí para provar e demonstrar dessa historinha de Jesus e Maria Madalena. As Hespérides, as musas e as graças, que entram naquele princípio das musas. Então elas estão protegendo, né? As Hespérides protegendo as maçãs douradas, que era o último trabalho de Hércules. Ficavam longe, nos confins da Grécia, tinha uma árvore mágica, ó a árvore de novo, protegida por um dragão, ó o dragão de novo. Era o último trabalho do Hércules, que era um deus solar. Então o sol passando em 12 trabalhos, 12 signos. E a hora que ele vai no final, para conseguir o pomo dourado, ele tem que dominar o dragão. E elas são a inspiração dele. As musas na qual Apolo as persegue. E as graças que distribuíam graças, como o nome delas. Pandora, esposa de Prometeus, também castigada pelos deuses. Ela abre a caixa onde só tem problema. E aí no final, a última desgraceira que estava na terra, ela fecha a caixa e ali tem a esperança. Ela salva alguma coisa. Que era um jeito muito bonitinho de falar que, assim, que a culpa era de qualquer problema é sempre da mulher. Aimé, Titânia e Guinevere são os exemplos de ou rainhas das fadas ou as esposas do rei. Então Guinevere, esposa de Arthur, e Titânia e Aimé são as rainhas fadas. Então também aí focando muito nesse conexão com a natureza, a conexão com a mulher, a fertilidade, a sensualidade, esses aspectos. As sereias, e na Umbanda, não sei se alguém já foi num terreiro, já teve a oportunidade de ver uma cabocla de Oxum, que ela não fala nada, ela só chora, trabalham muito com essa parte de emoção. E a vertente masculina dessa Oxum é chamada de marinheiro. Não sei se alguém já foi numa gira de marinheiro, eles também trabalham com essa emoção com a parte masculina. Então aí a gente vai ter 4 tipos de entidades que lidam muito próximas ali do ser humano, que é o Exu, a Pombagira, do lado de Rod, o marinheiro e a cabocla de Oxum, do parte de mulher. Então tem até um degradê energético aí. E, finalmente a Trinity, né, que é a apaixonada e mulher do rei, né, do Nil, do escolhido. E a Guinevere, esposa do rei Arthur. E é engraçado de citar que nos contos originais, a Guinevere ela não trai o Arthur. Ele tinha o Lancelot como Marte, ele era o guerreiro mais devotado do rei Arthur. E ele era responsável por quando o rei Arthur saísse, ele tomava conta da Guinevere, em todos os aspectos que vocês estão imaginando. Quando isso foi para o ideal católico, eles olharam e falaram assim: meu, como assim o rei vai embora e outro cara dá uns pimba na rainha? Inadmissível. E aí ele se torna amante da Guinevere e aí maculam toda a ideia do Lancelot. Mas nos originais ele era tão devotado ao rei que ele se cumpria lá o papel dele, né? O vilão dos primeiros contos do rei Arthur é Mordred, não é o Lancelot. E aí, por ter entrado nesse conflito, e aí tem alguns poemas na qual ele ama a Guinevere, mas não trai.
mas só por ele amar Guinevere ele não consegue achar o Graal. E aí nos contos mais comuns, vocês devem ter vindo, os mais modernos, né, o Morte de Arthur e o Brumas de Avalon, aí ele trai Arthur, e aí por conta disso também não acha o Santo Graal. Quem acaba achando o Santo Graal é o filho dele, Galahad. Em alguns poemas mais antigos, Pérsimo. Isso a gente pode fazer. Um dia eu faço uma palestra só de Rei Arthur, que dá para falar horas e horas só sobre ele. E aí a gente chega no meio do caminho, ó, 9 horas, tá vendo como o tempo fica coordenado? No meio do caminho a gente vai ter Jesus. Jesus é o caminho, eu sou o caminho, por mim isso é o único caminho. Eu nunca lembro desse texto, mas é alguma coisa que diz que ele é o único caminho. A verdade é a vida. Então o Sol, centro do sistema solar e centro da árvore, que conecta todas as outras esferas. E está ligado com o chakra Anahata, que é o chakra, quem estudou vai ver que é o amor incondicional. Então ele é aquele chakra que você vai desenvolver por caridade, por amor, por viver pela humanidade, né? Se devotar a tanto como Deus quanto por seus irmãos. E aí a gente vai ter todos os deuses solares. Eu vou falar primeiro do Jesus, que ele está aqui. Devia ter posto lá em cima, mas é que historicamente eu tentei colocar ele mais ou menos em ordem de história. Você vai ver que ele não é muito recente. E ele tem um coração pegando fogo, que é justamente esse chakra abrindo e expandindo. Então a gente vai ter o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria, mas ele representa o quê? Que ele está com esse chakra expandido e trabalhando. É óbvio que os católicos não vão falar nada de chakra. Então eles falam, não, o Sagrado Coração e tal. Eu lembro que quando eu era pequeno eu estudava no São Bento, eu achava um absurdo, que tinha pegando fogo no coração de Jesus. Aí você vai olhar na Bíblia, não arranca o coração dele, não tem nada que tem um coração para fora e tal. Aí você ia perguntar para o padre, eles não podiam falar, é um mistério. Eles falam, pô, então tá, né? Aí depois você acaba estudando outras vertentes, você chega no mistério ali, não tem nenhum mistério. Então começa com Osíris e Atum, deuses solares, né, o representante do próprio Sol. E Apolo barra Febo, na mitologia grega e romana, ele era o grande deus solar, filho de Zeus, único filho homem. E ele estava destinado a reinar depois de Zeus, tanto que ele era o mais conhecido, tanto que depois os romanos eles pegaram Jesus como uma cópia de Apolo. Mas a gente tem essas histórias de Jesus milagroso, transforma a água em vinho, anda na água, cura todo mundo e tal. Ele foi moldado para ele ficar palatável para os romanos. Então ele pega muito das ideias do Mitra, que veio antes dele, que também tinha superpoderes e tal. Então antes de Constantino, Jesus era tipo um filósofo, estilo Buda. Aí depois de Constantino ele falou, não, agora tem que ter superpoder, ser filho de Deus. Então ele tem todas as características de um deus greco-romano. Heracles também é filho de Zeus como humana. Vocês vão reparar que muitos desses heróis são filhos de Zeus como humana, ou filhos de um deus com uma mulher mortal. Você não tem nenhuma mitologia onde você vai ter filho de um mortal com uma deusa celeste. É sempre um deus super-homem com uma mortal qualquer. Por quê? Porque a gente sempre tem aquela ideia de que a mãe é terra e o pai é o céu. Então o pai divino desce e fecunda a mãe na terra. A gente tem até isso em Jesus, né? Que tem lá o José e Maria. E é muito engraçado que a própria história do Hércules, ela é assim, ele tinha que ser um deus sobrenatural, um semideus. Então ele tinha que ser filho de Zeus com uma mortal. Mas aí já tinha um herói que cabia nesses contos, que se chamava Alcebia. Só que os 12 trabalhos de Alcebiades ia ficar muito feio. Aí eles pensaram e falaram assim, não, então vamos fazer assim, agora ele é filho de Zeus, mas aí como é que vai fazer com a mãe dele? Ela é casada com o humano, ela traiu, não traiu? Aí eles fazem um truque que é o seguinte, Zeus assume a forma do marido da mãe do Hércules, aí ela transa com ele achando que está transando com o marido, e aí nasce o Hércules. Basicamente é mais ou menos o Espírito Santo, essas ideias. No Rei Arthur também tem umas tiradas assim. O filho do Galahad nasce porque uma mulher que estava afim dele usa uma poção mágica e se transforma na Guinevere. E aí ele transa com essa mulher achando que está transando com a Guinevere. Então tecnicamente ele não trai o Arthur.
Ele pensa que traiu, mas é com uma outra mulher. E o próprio Arthur, o Uther, também transa com a mãe do rei Arthur, também se passando pelo pai dele, etc. No caso do Hércules é engraçado, porque o pai do Hércules chama Anfitrião. Então toda vez agora, se falarem que vocês são bons anfitriões, anfitrião quer dizer corno. Vamos atentar para de onde vem as palavras que a gente usa, né? Lembra que eu falei que a palavra constrói a realidade? E a gente tem outros deuses, né? O Mitra, deus solar, Súria, que tem uma carruagem de fogo que passa pelo sol. O próprio Baldur, que eu contei a história dele. O Buda. E aí a gente entra Saint-Germain, todos os avatares, todos aqueles mestres ascensionados da grande fraternidade. Esse é o ponto na qual você já pagou tudo que você tinha que pagar e falou, deu. Aí você pode escolher ser ou não ser. Ou você sai e vai fazer coisas cósmicas, ou você fica na Terra ajudando quem está aqui ainda. E aí você está nesse estado útil. Note que tem muito a ver com o chakra narrata. Tudo está conectado. Tudo é uma engrenagem que funciona em conjunto. Oxalá, que no candomblé também está dividido, né? Oxalá, Ufã e Oxaguian, o sol da manhã e o sol da tarde. Lugui, portador da lança solar. O próprio Galahad. O Percival, que são aqueles que buscam e acham o Santo Graal. O Saint-Germain eu coloquei. Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, asteca. Amaterasu, deusa japonesa, que é engraçado que é a única deusa solar. A maioria dos deuses solares são masculinos. A gente só vai ter Suni, que era uma deusa do sol nórdica, e Amaterasu, que é a deusa japonesa, que é a mais famosa, assim. Ela é a chefa do panteão japonês. E aqui eu incluí também, né, o Skywalker, mas a gente pode incluir Indiana Jones, o Harry Potter e vários outros personagens de histórias e contos. Ele representa o grande herói. E aí a gente vai subir mais um nível. Eles falam, pô, Jesus está só na metade do caminho, o que tem lá para cima, né? Mas a verdade é que isso aqui é só um diagrama, não é um negócio que é meio em andares. Tudo isso aqui está em outra dimensão. Então isso aqui é só uma estrutura que fique fácil de entender. Mas não existe nenhuma esfera que está mais para cima ou para baixo. A gente não usa esses termos. Então eles estão no plano de consciência da mente. E Gevurah é Marte. Então ele vai representar a vontade, o rigor e a guerra. Quando ele está descontrolado, ele é a ira. Quando ele está controlado, ele é a diligência. É a vontade. É o que Crowley chama de telema. É você moldar alguma coisa e fazer. Então a gente tem o arcano do tarô, do carro. A gente tem a ideia da diligência. A gente pode conceber essa energia, por exemplo, como a diferença entre uma bomba e um foguete. A bomba é uma energia descontrolada que explode e destrói tudo. Se você conseguir dar foco para esse negócio, ele vira um foguete que ele vai até um objetivo. Então, simbolicamente, é essa energia de poder. Daí que a gente está muito relacionado com deuses da guerra. Então aqui a gente vai estar trabalhando num outro nível do chakra, né? Vishuddha. Eu até pulei, né? Na maçonaria, os dois de baixo são o primeiro e segundo vigilante. Então força de um lado e beleza do outro lado. E o Tiferet é o centro da loja. É onde a gente tem o livro da lei, onde a gente tem toda a fogueira sagrada da loja. E também o mestre de cerimônias que circula, fazendo a conexão entre todos os cargos. Nesse patamar, a gente vai ter o tesoureiro de um lado e o hospitaleiro do outro. Por quê? Porque a gente está trabalhando com energia. Então, onde está a energia de um lugar? Aqui, como é que vocês têm esse lugar? Tem um tesoureiro. O tesoureiro tem que ser enérgico, senão ninguém paga, né? Vocês são despejados, a árvore morre. Então você tem que ter a energia nesse cargo. Por quê? Porque a gente está falando de dinheiro. Por quê? Porque o mundo material vive de dinheiro. Então essa é a energia. E o hospitaleiro é quem faz todos os atos de caridade. É para onde essa energia é direcionada para fora. No chakra Vishuddha a gente tem a mesma coisa. É o chakra do mantra. É o chakra dos comandos. É o chakra onde você vai trabalhar essa imposição. Comando. E atrás dele o Bindu, que é um chakra de conexão astral. E aqui a gente tem deuses da guerra, de todas as mitologias. Então Horus, né, filho de Ísis e Osíris.
Sekhmet é a versão feminina, que é um leão, ela é a deusa do guerreiro. Eu acho que era a deusa da TPM. Eles retratavam na forma de um leão destruidor de homens. Mas deve ser alguma coisa nesse sentido. Eu fazia sacrifício com sangue e tal. Não tem escrito em nenhum livro, mas é uma dedução bem razoável. Ares, deus da guerra. Hefestos, Marte, Vulcano. Então a gente vê aí ou o deus da porrada, da guerra, ou os deuses forjadores. Então eles trabalhavam dentro de um vulcão, construindo as armas mágicas. Então eles trabalhavam com a forja do vulcão, que era o quê? Fogo dentro da terra. Só que o fogo dentro da terra, ele explode, vira lava, vira um negócio descontrolado. Diante da precisão e da vontade, eles conseguiam forjar uma espada mágica, que é o elemento ar. Olha que bacana, a gente volta de novo para sair daquele comum, pegar o espiritual, guiar isso e moldar na lógica e sair com uma arma mágica, que vai ser dada para o herói solar, para o rei, para os heróis dos mitos. Vamos ver quanto que a gente tem aí em conto de fada, historinha e tal, que está buscando esse background iniciático, né? E é muito engraçado porque sempre nas histórias você vai ter a deusa do amor, ela é casada com esses ferreiros coxo. E quase todos os ferreiros, praticamente todos os ferreiros de lenda, eles eram aleijados, disformes, cortados. Eu li num livro uma vez que isso era uma prática comum, porque como forjar metal era a coisa mais valiosa que tinha, porque você tinha armas melhor que a do seu inimigo, os infelizes que tinham esse dom, os reis mandavam cortar as pernas para eles não fugirem para outros reinos. Então era meio que legal pra caramba, né? Então eles tinham essa... E muito do que acontece que eram os caras que eram deformados ou inaptos para batalha, eles eram treinados para fazer armaduras e armas. Tem um episódio do 300 de Esparta que o Ephialtes é justamente um guerreiro que é deformado e ele é quem trai o grupo, porque ele queria de qualquer jeito ser um guerreiro por causa da honra. Então aqui a gente tem os forjadores. E é engraçado, a deusa do amor ela é casada com um e amante do outro. Então ela é casada com Deus trabalhando, mas é aquela lição grega que se você é casado, você fica só trabalhando, vai vir o Ares e dá uma funfada, porque quem não toma conta leva, né? E outros deuses destruidores, né? Agni, deus do fogo. Kali, deus assassina, destruidora do ego. Thor e Tutatis, como exemplares celtas e nórdicos, então deus das relâmpagos, tempestades, trovões, guerra. Eles têm um carro de Thor, né? Que é o veículo que passa por cima dos oponentes em batalha, também unstoppable, ineparável, não sei como é que é essa palavra em português, mas é que não tem como parar. Uma vez que ele colocava uma coisa na cabeça, a vontade dele fazia ele chegar até onde ele tinha que chegar. O que é muito engraçado, porque na Umbanda a gente vai ter Ogum, que é justamente conhecido por abrir caminho e liberar os caminhos, abrir o mato, abrir as dificuldades. É uma característica energética dessa esfera. Então Pele, deusa dos vulcões. São Jorge, que tem matador de dragões, o guerreiro. O Lancelot também, né, muito parecido a ideia de São Jorge com o Lancelot. A versão mulher, que é a Joana d'Arc, uma guerreira feminina. E os caras fugiram. Quando Deus estava distribuindo vogal, os astecas fugiram da fila. Você tem esses nomes assim, né? Huitzilopochtli. Ou Xipetotec, que era o deus da morte e dos sacrifícios de sangue. Eles estavam ligados mais com tortura. Capturavam os melhores inimigos do outro lado e passavam faca em todo mundo. Aí você tinha até, inclusive, atos de canibalismo, mas não no sentido de comer para se alimentar da carne. Você se alimentava do espírito dos inimigos. Então você sempre vai ter canibalismo associado com as práticas de guerra ou de absorver a alma do inimigo. Então eles falavam assim, era uma honra você ser devorado pelos inimigos se você fosse capturado. E senão eles te enfiavam no Burning Man e tacavam fogo em você, porque você era porcaria. Os melhores ficavam como oferenda para os deuses. Senão acho que eles te degolavam e largavam lá no campo. E aqui a gente tem, né, o Guan Yu e o Bishamonten são exemplos dos grandes generais chineses e japoneses, que eles eram exemplo de retidão. Eles eram os melhores guerreiros, mas os mais retos
honrados e leais. E ali Excalibur e finalmente o personagem de videogame, que é... Você vê que os deuses eles só vão fazendo plástica. Esse Kratos ele é personagem de um jogo chamado God of War. Ele representa um deus da guerra que vai destronar os outros deuses para chegar lá no Olimpo. Percebem que todos eles têm essa essência, né, da esfera. E do outro lado, Júpiter. Então se a gente tem de um lado deuses da guerra, do outro lado a gente tem os grandes deuses pais da prosperidade. É a palavra-chave daí. Então eles são os grandes pais, grandes deuses celestes, grandes provedores. Ainda relacionado no mesmo chakra. E aqui os grandes pais de todos, né? Então Zeus, Júpiter, Odin, Amon, Wotan, Poseidon. Poseidon é engraçado, recentemente eu li um estudo que ele correlaciona Poseidon não só com essa esfera, mas também com Iesod, o mar. Então como senhor das grandes águas, senhor do inconsciente. Então aí a gente vai ter Zeus como senhor das terras, o Poseidon como o senhor do subconsciente e o Hades como o senhor do inconsciente profundo. E é muito engraçado também que às vezes você pergunta, pô, já tem Poseidon, Netuno, e do outro lado a gente vai ter Oxóssi. E Oxóssi na Umbanda, ele é o pajé, ele é o senhor das ervas, ele é o senhor da floresta. Eles falam, poxa, mas o que tem a ver, né? Um estudioso, um Merlin, né? Embaixo ali o Dumbledore, o Gandalf. Tem a ver com o Oxóssi, tem a ver com Zeus, né? Aparentemente eles parecem meio separados. Mas se você olhar e falar assim, uma vez eu estava conversando em espírito com a entidade de Oxóssi, ele virou para mim, me levou para uma floresta. Aí ele pegou assim e falou, tá vendo a sua biblioteca gigantesca? Essa aqui é a minha. Aí ele pegava uma folha assim, aí abria a folha virava um livro. Daí ele falava, você na tua biblioteca, você aprende o que você tem. Eu aqui no mato, eu pego uma erva, eu sei para que ela serve. E essa aqui é meus livros. Então você tem essa ideia do conhecimento atrelado a essa esfera. Daí que a gente vai ter os grandes magos, os grandes deuses. O próprio Odin, né? Ele é o senhor das runas. Então ele adquire o conhecimento da árvore da vida. Ele pega as folhas da Yggdrasil e aí ele se torna o grande senhor dos céus. E o Netuno, o Poseidon, ele era o grande provedor do mar. Que enquanto os índios, os negros, eles estavam ali na floresta, né, na África, aqui no Brasil, na Grécia eles estavam no Mediterrâneo. Então tudo para eles vinha do mar. Daí o senhor do mar é o senhor da prosperidade. Tanto que ele vai estar atrelado com boi, com cavalo. Tem aquela história do Minotauro. O boi do Minotauro ele é provindo por Netuno. Então ele está muito relacionado com essa fertilidade, com essa prosperidade, com essa capacidade de gerar riquezas, né? E o correspondente, né, São José e José de Arimateia. Que a ideia de José de Arimateia recolhe o sangue de Jesus quando ele fica na cruz e leva depois essa taça para a Inglaterra. E aí dizem nos gnósticos que na verdade ele levou os filhos de Jesus para a Inglaterra, para deixar eles a salvo. Taliesin e Merlin, que também são os grandes magos, os grandes estudiosos. A Sakatonie, que é o equivalente de Oxóssi dentro do voodoo. E os centauros. O centauro é uma coisa bem interessante, porque ele está associado também com uma energia de Sagitário, que é uma energia do grande professor. Então você vê, por que é o centauro? Porque a época do ano é o final do outono, começo do inverno. Era onde morreu tudo e a gente precisa proteger ali para aguentar o final do inverno. Então naquele momento o que você mais valorizava era justamente os cavaleiros e guerreiros, porque você precisava de carne, você precisava de pele. Então você precisava de alguém que caçasse os animais. Quem montava no cavalo. Então você tinha uma amálgama de símbolos de que é um cara que é meio homem, meio cavalo, meio guerreiro e professor. Não esquece que o Quiron, Neron, todos os grandes heróis gregos, seus professores são centauros. Então a gente junta o professor dos heróis, o médico, Quiron era médico, o caçador, o cavalo, tudo num símbolo só.
Daí vem os porra lá e fala, não existe referência biológica que possa ter um homem-cavalo, é uma besteira. Fala, não, você que é uma besta. Isso é um símbolo que é completamente maravilhoso. E até hoje a gente está estudando isso daí. Então você vê que o pensamento dos caras naquela época já era extremamente profundo, muito bem estruturado. E eles detinham um conhecimento de filosofia e de imagem que hoje a gente está quase perdido. E aí a cornucópia e o grau que eu já falei anteriormente. E aí a gente vai cruzar para o fogo. Então para isso a gente precisa passar pelo abismo. Esse abismo é a esfera do conhecimento. Então lá em cima a gente vai ter Keter, que é a primeira emanação. As duas primeiras esferas, Hokmah e Binah, eles são a sabedoria, o entendimento. E a gente tem uma esfera que não é esfera, que é o conhecimento. Binah é a restrição. Quando você sabe o que você está fazendo e você repete e você domina o seu universo, você sabe o que vai acontecer. Isso é Binah. Hokmah é sabedoria, é o caos. É aquilo que está... Caos para a gente é bagunça. Para os gregos era aquilo que está externo. Então tudo que tiver externo e entrar é caos. Bagunçou teu experimento. E aí você precisa ter o conhecimento para voltar para Binah. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. Tinha uns camaradas dos Estados Unidos que eles estavam trabalhando com micro-ondas para satélite. Então o camarada ficava testando micro-ondas para emitir satélite, capturar BIP, telecomunicações o dia inteiro. Aí um belo dia ele foi almoçar e esqueceu a barra de chocolate no bolso da calça. E ele viu que de tarde, tipo, a barra de chocolate derreteu e estragou a calça do cara inteira. Aí ele olhou aquele chocolate líquido e falou, o que aconteceu? E aí ele foi estudar e eles inventaram o forno de micro-ondas. Então, o que estava sendo testado? Micro-ondas. O que é o caos? Uma barra de chocolate. A hora que o caos entra, você adquire conhecimento. E aí você retorna para Binah. Então tudo retorna para Binah. Por isso que essas três esferas, elas estão sempre transitando. Por isso que essa esfera ela é conhecida como uma esfera e não esfera. Ela existe e depois ela desaparece. Existe, depois ela desaparece. E ela compacta as três esferas de cima. Por isso que lá em cima nós vamos ter Deus como a Trindade, que é um. Não é aqueles mistérios católicos que eles nunca sabem explicar, é isso. Que é aí que está Deus como trino e como um. E aí vai ser justamente Saturno, que é o velhinho barbudo do tempo, que é a versão clássica que a gente tem do Deus das artes. Date é sempre o limite. Então, se vocês forem pegar livros antigos, eles vão estar relacionados com Saturno, depois Urano, depois Netuno, depois Plutão, e é o limite do sistema solar. Que hoje em dia a gente estuda Date como correlacionado a Plutão na astrologia. Então, relacionado aqui ao chakra Ajna. E ele vai representar o limite. Então, normalmente nas histórias ele é o vilão. Mas não que ele seja malvado, mas ele apenas existe para que pudesse existir o herói. Então, se não tiver o Coringa, você não tem o Batman. Você precisa de um dragão para ter o matador de dragões. Você necessita do obstáculo para você ter o herói. Então, vai ser o Saturno, né, o devorador dos deuses, até que Júpiter o destrona. Tiamat, que é o primeiro dragão. Sobek, o crocodilo, que devorava a sua alma. Então, desse crocodilo, ele era a vertente das ideias dos primeiros dragões. Tanto que você vê muito castelo na Europa e tal, que eles tinham cabeças de dragões. Que depois você vai examinar, é um crocodilo do Nilo. Que aquela cabeça de crocodilo era vendida como se fossem cabeça de dragões para os europeus. Thanatos, deus da morte. Caronte, aquele que caminha e leva as pessoas no barqueiro. Anubis, o próprio condutor que ajuda ali Tote, Maat a pesar os corações, embalsamar e toda essa parte. As Nordes, Moiras, Parcas, que é aquele conjunto das três velhas, né? Então, aqui está aquele grupo de deuses então, que até os deuses têm medo. E eles controlam o destino. Então, eles sempre estão relacionados ali com
fiar, depois tecer e depois cortar e acabou. Então eles vão estar ligados com a vida, com o destino, com a profundeza. Então é uma energia feminina, mas é uma energia de abismo, uma energia profunda. Daí que é relacionada a Nanã, a avó dos orixás, né? O Barão Samedi, Barão das Encruzilhadas, a Santa Ana, que é a avó de Jesus. Então as igrejas e toda aquela energia da Santa Ana tem um direcionamento católico para essa energia ancestral feminina, né? A Baba Yaga russa, que é uma bruxa, fala que ela passa, onde ela passa, a criança chora, o marido briga com a mulher e o leite azeda. Ela voa num pilão que ela vai batendo assim e ela atravessa a Rússia só causando assim. E a própria Medusa, as górgonas, né? Medusa com aquela rosto de caveira que petrifica o herói. Então se você for olhar para o abismo, não estiver preparado, você morre. Você é petrificado, ou seja, você retorna para o mundo Krell, para o mundo de fora da árvore. Quem mais? O dragão, Corozon, que é o que Crowley chama, né, o grande devorador de magos. Tifon, o dragão. Tlautecluti, também grande devorador de guerreiros, demônio. A bruxa na história e todos os inimigos, né, o imperador de Star Wars, né, os vilões das histórias. Que é aquela energia que você vai precisar transcender. Então, uma vez que esse Saturno ele é ultrapassado, você vai chegar em Binar, que ele em alguns lugares é Urano, na maioria das escolas a gente entende como Saturno fazendo essa transposição. Um Saturno como limitador, né? Chakra ágil. Então, na maçonaria a gente vai ter o orador, que é o chato da loja. Ele é aquela energia que segura tudo em conjunto. E aqui a gente tem duas figuras interessantes, porque aqui Deus não tem sexo. Às vezes você tem deuses femininas ou masculinos. Quando são as deusas femininas, elas são as grandes mães, as grandes primeiras mulheres. Então ali Eva, a deusa, a Devi, as rainhas. Então aquelas primeira mulher do primeiro homem. Então primeira energia feminina. O primeiro útero, a primeira restrição. Tanto que tem na mitologia nórdica o Ymir, como o gigante do gelo. Então do outro lado a gente vai ter o gigante do fogo. Estamos fazendo as contrapartes. Aqui é o Yin, né? Lembra Yin Yang do comecinho da palestra? Está aqui. Então Shiva o destruidor, Uranus o grande deus celeste, e Atlas que carrega o mundo nas costas. Então aqui tem uma relação dos deuses muito antigos, que relaciona o céu como um grande casal. Então o Deus homem, ele era assim, quando você olha para o céu e está tudo limpinho, assim, céu de brigadeiro, é que a energia masculina está mandando. Quanto mais nuvem, mais é a mulher que está mandando. E quando está caindo uma tempestade, é a mulher que está mandando. Então você tinha aquela dualidade do caos e da ordem, feminino e masculino. Então as primeiras grandes deusas, né, a Lilith, as deusas da tempestade estão todas relacionadas ali, a Ansana, Umbanda. E do lado de cá a estabilidade. Então a gente vai ver aqui, ó, as deusas da justiça, né, a justiça, Atemi e Maat. Você vê, Maat aparece duas vezes, que ela tinha essas duas características. Então alguns deuses eles vão ter características duplas. Eles trabalham em várias esferas. Xangô na Umbanda, Xangô é a lei. Então é a ordem, a regra, a lei divina. Ele é representado por uma pedreira. Por quê? Porque a pedreira você não mexe. Você pode gritar o que você quiser, espernear, bater e tal, ele não vai se mexer. Do mesmo jeito que você tem o céu gigante que não vai se mexer, você vai ter uma manifestação mais terrena, né? E do outro lado a tempestade e os ventos, que é o caos. Então, Santo Antônio, São Bento, é a ordem beneditina, extremamente saturniana. Tyr, o deus da justiça. O Tyr mata o dragão Fenrir, que era o caos. O dragão que representava a vontade, né, a destruição. E aí ele sacrifica a própria mão para conseguir aprisionar o lobo. Então era um lobo mágico que ele ia dar início para o Ragnarok. E aí eles falaram assim, não é uma boa ideia deixar esse lobo solto. E aí eles foram lá no meio das montanhas, pegaram lá o anãozinho, aí ele fez lá com os pelos de ouro do saco do castor mágico, não sei da onde e tal. Eles fizeram lá um super fio mágico.
Aí eles foram lá para prender o lobo. Aí o lobo falou: meu, não vou pôr esse fio, vocês estão loucos. Eles falaram: não, meu, é só uma brincadeira, você vai arrebentar e tal, só para ver como você é forte, não sei o quê. Ele falou: beleza, um de vocês põe a mão dentro da minha boca, se for um truque eu vou decepar a mão. Aí o tiro fala: não tem problema. Aí ele põe a mão lá dentro. Aí é óbvio que era um truque, o lobo arranca a mão dele, eles fogem e ele fica preso. Mas a moral da história é que o tiro já sabia que a mão dele estava perdida antes de começar. E ele sacrifica pelo bem maior, pela parte justa. Então é essa a ideia do conceito de uma justiça acima da justiça dos homens. E você tem os outros deuses, a Forsete tem o mesmo princípio, o Shamash, que pega essa ideia da lei, né? O trono da lei. E 3 mulheres são consideradas as grandes prostitutas, né? A prostituta da Babilônia é a Babalon, que faz parte com Terion, e Prometeia do Alan Moore, que eles resgatam essa mulher um pouco em contrapartida com o leão, que vai ser o Terion, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então ela restringe e domina, e do outro lado é um ego que expande e explode. Então essa dicotomia do Yin com o Yang. E no Matrix seria o arquiteto, em oposição ao oráculo, que é o caos. Ele tem tudo regrado, ela tem tudo caótico. Então Rockmar, que antes era o zodíaco, então a esfera de todas as possibilidades astrais, e aí depois passou para Netuno, e hoje a gente trabalha com Urano, que é essa energia que rege Aquário, e tem a ver com toda essa grande energia. Ali em cima a gente vai ter Urano, Aquário de um lado, Capricórnio do outro, como uma energia zodiacal. E na maçonaria é o secretário, que ele cuida da loja perante todo o corpo. Então ele que é responsável por receber e emitir as cartas, as correspondências, os contatos. Ele faz a parte externa do Ajna, que é justamente esse chakra, o terceiro olho. É o que olha para fora do teu corpo. É o que vai estar em conexão com todas as outras energias. Do mesmo jeito que o secretário está em conexão com todos os outros corpos daquela estrutura. E aqui a gente vai ter, né, os deuses, ou os deuses homens primordiais, né, Adão, Marduk, que derrota Tiamat, Cernunnos, que é o grande deus, em comparação com a grande deusa, os reis do tarô e da alquimia, e aqui Pangu, Surtur, eles são os grandes reis. Surtur, demônio do fogo, do Thor, né, na mitologia nórdica. Vishnu, aquele que mantém, e Lilith, que é a primeira mulher. Eu falo que na verdade Lilith, ela tem a característica de Ansan, que é a característica de feminista, que ela é a mulher que está em igualdade com o homem. Então veja que a gente tem Lilith no mesmo pé de igualdade com Adão. Aí pro pessoal machista, eles não queriam. Onde já se viu uma mulher igual o homem? Ele fala assim: ela nasceu de uma costela, na Bíblia está da lateral do homem. Mas ele fala: não, mulher igual homem não tem, então ela que vai lá com os demônios. Aí eles expulsam Lilith, e aí ela acaba virando uma demônia. E aí eles criam Eva, que Eva lava, passa, cozinha e cala a boca, que era mais adequada ali para a galera da Bíblia. Então você tem essa briga, né, que toda mulher que está à frente do seu tempo, assim, ela é mal vista pelos líderes religiosos daquele tempo. E aqui a gente vai ter no It também a grande mãe universal, né, o céu à noite, que faz correspondência com o zodíaco. Então todo aquele caminho estelar, né, o todo que envolve. Eu esqueci, mas no outro seria o Hadith. Hadith no It, para a tela. Os tronos são os anjos mais próximos do Senhor. Izanami, Senhora das Tempestades. Yansan, Senhora das Tempestades. Oiá, Senhora das Tempestades. Com o chicote dela é um relâmpago. Isso é bem legal. Santa Bárbara, protetora dos maçons e dos construtores, também relacionada com relâmpago. Isso é fácil de entender, porque se você era um construtor na Idade Média, estava no alto da torre, começava a chover, você estava muito propenso a levar um raio na cabeça. Então era bom que você rezasse para alguma divindade dos raios. E aí eles criaram essa ideia da Santa Bárbara com os relâmpagos. As Valquírias, Brunilde, as Amazonas, que eram as mulheres guerreiras responsáveis por pegar as almas caídas em combates.
Aí hoje você vai na Umbanda, você fala que a Yansan é a senhora do Zegum, né? Ela pega os mortos para levar para o outro lado. É a mesma energia. Se alguém já conheceu um caboclo ou cabocla de Yansan, principalmente cabocla de Yansan, vai ver que é uma valquíria incorporada ali. E literalmente é. Já conversei com elas, eu falei, vocês eram, né? Passei o nome para elas, ela falou, tá bom, a gente era. Naquele tempo eles eram vistas com esse nome. Aqui o Caos, o Yang, o Leão Terion, que eu te expliquei, e ali na Tempestade dos X-Men, a Mulher Maravilha, representante das Amazonas, e a Oráculo. E aí, finalmente, para terminar, Keter, que é Deus, que é a estrutura máxima daqui. Claro que uma árvore está sempre engatada na outra, então quando você chega no topo de uma, você entra no Malkuth da outra. E o Malkuth de uma entra no Keter da outra. Então é aquela ideia de você ter o louco do tarô, ele está saindo de uma caverna para pular um abismo. A ideia, o Crowley coloca uma borboleta, que ela está num casulo, que é o Malkuth, e ela sai toda colorida para voar numa outra realidade. Então você sempre está saindo de uma realidade para uma outra realidade maior. E hoje é Plutão, mas já foi o cosmos. Então ele é reconhecido como os limites. Esse é desculpa, ele já foi Plutão, hoje é Netuno, e ele está relacionado com os limites. Chakra Sahasrara, que é o coronário, que é a tua conexão com o divino, e finalmente a noção que a gente tem do todo. Então aí vai ser Deus, Alá, o Enkiu, Ba, Ea, Universo, grande arquiteto do universo, o Brahma, os grandes criadores e todo aquele conceito do todo, né? E para a gente é o cérebro no corpo humano. A árvore ela passa de fractais em fractais. Então, de acordo com o que vocês estiverem pensando, ele pode ser, se for um ser humano, é o seu cérebro. Você se junta num grupo, então ele vai ser o presidente. Na teosofia é presidente de mesa, né? Na maçonaria você é o venerável mestre. Na loja maçônica, o mestre de loja. A Morgue também. Então, todas as lojas você vai ter um presidente. Num país, né? Um presidente. Aí, quando você passa para o maior, você vai ter um coordenador. Daí a gente vai ter o próprio sistema solar. Depois uma galáxia e até o universo. E aí o que tem além, né? Sempre que você transcende alguma coisa, você cai numa árvore maior. E finalmente a Arca da Aliança, que vai ser o coração ali, o espírito de dentro do templo. A gente vai ter na Umbanda os Ibejes, e o Olorum como aquela criatura que está além da descrição, e as crianças como aquela energia mais pura e próxima de Deus. Tanto que na Kabbalah a gente vê que os querubins são os anjos mais poderosos. Tanto que são 2 querubins que protegem a Arca da Aliança. Então são as crianças, que são aqueles anjinhos bonitinhos, com uma representação de uma energia muito pura. E se você for lá na Macumba, eles vão falar que magia de Herê, só outro Herê para desfazer, que é a magia mais poderosa que tem. Por quê? Porque ela está mais próxima do divino. É aquela manifestação da pureza mesmo. Ok? Aí deu tempo, deu certinho. Então, para quem quiser pesquisar mais, tem o meu site, um blog. Ele tem mais ou menos uns 1.600 textos. Se você me mandar e-mail, tem um e-mail aí. E se vocês gostaram disso aqui, na verdade foi um pinguinho, né? Dia 1 e 2, agora eu vou dar um curso de Kabbalah e de Astrologia Hermética, aqui do lado do Vila Mariana. Aí é um curso de 8 horas, o dia inteiro. A gente vai estudar não só as esferas, mas todas as implicações, os caminhos também, né? Vocês viram que eu estou falando aqui, mas só de esfera, e só arranhando. Ainda existem os 22 caminhos que conectam essas esferas, que correspondem a letras no alfabeto hebraico e energias também, manifestações dentro de um fractal. E aí no domingo a parte da astrologia hermética que lida com as esferas e planetas dentro do hermetismo. Vamos abrir para pergunta? Então,